E aí, vamos estudar a lição? Como ponto de partida, eu quero que você considere o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. O que diz lá? Para nos apresentarmos diante do Senhor como obreiro aprovado. O que seria um obreiro aprovado? Entre outras coisas, a recomendação de Paulo é que tal obreiro possa manusear bem as escrituras sagradas. Ei, manusear bem, compreender bem as escrituras sagradas é saber interpretá-las de acordo como é a vontade de Deus e não de acordo como nós desejamos interpretar. Isso é um desafio. Tem muita gente interpretando a Bíblia acomodada à sua própria situação, ou seja, adapta aquilo que ele acha coerente à sua vida, aquilo que ele acha confortável à sua vida e o que ele não acha confortável, acha que incomoda um pouquinho. Dentro desse processo de interpretação, ele diz que era algo relacionado ao passado e não considera aquilo como uma verdade presente. Muito fácil interpretar assim, né? Absorver só o que me convém e o que não me convém, o que me causa desconforto, eu coloco de lado e digo, isso aí foi de um outro tempo, de uma outra época. Ei, temos que ser um pouco sinceros, aliás, totalmente sinceros no processo de interpretação. E não tem que ser a minha interpretação. A Bíblia precisa interpretar-se por si mesma. Tem que ser o claro, assim diz o Senhor. Porque senão, moçada, vira uma Babilônia. Você quer ver uma vez um marido justificando a sua separação com a esposa para as outras pessoas, dizendo o seguinte: Deus falou, está em Gênesis capítulo 3, verso 15. Deus dizendo, vou colocar uma inimizade entre você e a sua mulher. E como é que esse cara arrumou essa desculpa? Porque ele orou ao Senhor, na sua crise conjugal, disse, Senhor, me mostra a tua vontade. Aí meteu o dedão lá em cima de Gênesis 3,15 e Deus então estaria revelando para ele que ele, Deus, estaria colocando inimizade entre ele e a mulher dele. Dá licença, não é assim que se interpreta a Bíblia Sagrada. Muito menos uma mulher justificando ao seu terapeuta familiar que estava se separando do marido, que não aguentava mais, não suportava mais, e qual era a justificativa dela? Orou ao Senhor, pediu uma direção através da palavra, e o texto que ela colocou o dedão aqui de olhos vendados para depois descobrir foi Efésios 4:24. Revestivos de um novo homem. E ela dizia para o terapeuta familiar cristão, tá vendo? Deus está mandando eu arrumar um outro homem, porque o que eu tenho não presta. Amigo, fala sério, é assim que se estuda a Bíblia? Nesse processo, sem considerar o texto dentro de um contexto? A interpretação fala muito a necessidade de escavar e descobrir a verdade, tal qual um mineiro escava para encontrar a pedra preciosa. Então, prestemos atenção no texto, dentro do contexto, e examinemos a realidade em que foi escrito o texto bíblico, para uma compreensão mais adequada da nossa parte em relação à revelação do Senhor. Do que eu estou falando? Exemplo. Quando escreveu que os nossos pecados se tornarão mais alvos que a neve, se você nunca viu ou nunca ouviu falar a respeito de neve, fica complicado. Então você precisa pesquisar e descobrir o que é a neve e certamente quem viu vai ter mais familiaridade para compreender o texto bíblico. E muitas vezes o contexto onde nós estamos inseridos fala muito a respeito da interpretação que nós estamos tendo. E nós vamos ver isso daí ao longo da semana. Se você já viu uma neve, já pisou na neve e viu quão branquinha você é de repente lá no Colorado, nos Estados Unidos, então você entende o que é alvo como a neve. Mas de repente, se você mora no Piauí ou mora em algum sertão, onde mal você vê a chuva, como compreender adequadamente esse texto bíblico? Aí entra o elemento de fé, entra o elemento de estudo, de conhecimento e de entendimento quanto à realidade de onde foi escrito e diferente da sua realidade, como o princípio revelado lá se aplica para você que está aqui. Enfim, é um desafio, mas Deus vai nos conduzir, nos iluminando com o seu Espírito, e a compreensão adequada da palavra há de ser uma realidade na minha vida e na sua vida também, em nome de Jesus. Vamos pedir sabedoria ao Espírito Santo para Deus revelar para a gente o que Ele quer que seja revelado, não aquilo que é conveniente para mim, tá bom? A Bíblia é o seguinte, nós não adaptamos ela à nossa realidade. Nós adaptamos a nossa realidade ao que ela revela, que é o assim diz o Senhor. Oremos aí. Pai querido, obrigado por tua palavra que guia a nossa vida. Ajuda-nos a termos sabedoria para interpretá-la segundo o teu coração, em nome de Jesus.